Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês os principais mentes do mercado que faz e pensa o mercado financeiro brasileiro, por um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. E hoje nós temos um convidado que vocês já conhecem de águas passadas, um convidado muito especial, foi meu colega no mestrado, doutorado lá na FE, a gente se conhece de longa data, mas é uma pessoa de um coração muito bom e que compartilha muito dos conhecimentos dele há muito tempo de mercado, seus últimos 20 anos de banking. E hoje nós vamos falar com José Securato. Olá. Ou Securato Júnior, para a gente evitar ambiguidade. Exato. São pelo menos 3 José Securatos. Exato. Aí eu fiz questão de não colocar o Roberto para criar mais ambiguidade. Exato, muito bom. Mas vai ser um grande prazer recebê-lo aqui de novo. Agora no estúdio novo, você veio no estúdio antigo ainda. Pois é. Mas esse aqui ficou bacana. Mas não espera trocar de estúdio para me convidar de novo, né? De jeito nenhum. Acho que a gente você tinha que ter cadeira cativa aqui. Quando você está passando aqui perto da Uruçuí, você bate na porta, a gente entra e grava mais um. Os programas são sempre muito, muito bons. Seu conteúdo é sempre muito bom. Obrigado, Felipe. Obrigado. Então, já vou começar, geralmente a gente deixa o jabá final, mas já vou começar convidando quem não acompanha o José Securato lá no LinkedIn ainda. Vá lá, acompanhe, tem sempre posts interessantíssimos sobre M&A e sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é valuation. Excelente. Não, valuation, eu sou apaixonado por valuation. Esse é um assunto que eu estudo desde 1997. Apaixonado. E ainda vou escrever um livro sobre valuation um dia, que outras matérias se tornaram mais urgentes. Inclusive, a última vez que a gente se viu foi no lançamento de um livro, né? Pois é, olha que coisa boa. Meu livro é De Cabeça no Mercado Financeiro, 6 passos para se tornar um banker. É um prazer tê-lo lá comigo. Você tem feito um trabalho muito bacana nessa entrada da turma em banking, mas a gente fala disso no finalzinho do programa também. Acho importante compartilhar isso com a audiência, quem está pensando em entrar em banking. É super bacana essa iniciativa, mas deixa eu começar aqui no começo. Tá bom. Você comentou que estuda aí valuation desde 97, tem aí seus 27 anos discutindo o tema. Uhum. E eu vou me inspirar numa pergunta que sempre aparece nas suas caixinhas lá do Instagram, né? Que quando você vai montar um valuation, você começa de onde? Como começar o valuation? Não, maravilhoso. Essa pergunta é muito boa. Então, eu criei um framework de valuation na minha cabeça, então tem uma construção desse valuation. Pensa, todo o valuation, toda a teoria de valuation, ele foi feita com base em empresas maduras, que têm um fluxo de caixa previsível, tá? E a partir disso eles foram derivando. Puxa, mas e para empresas com crescimento muito grande? E para empresas com crescimento menor? E para empresas que têm um nível de risco diferente? Então, a lógica deveria seguir como a teoria foi construída, porque fica mais fácil de entender. Uma empresa madura, em condições normais de temperatura e pressão, deveria valer mais ou menos 10 vezes o lucro líquido. 6 a 7 vezes EBITDA. Essa é uma referência de você comprar uma ação por 10, imaginar que todo o lucro líquido dela vai ser distribuído para os acionistas, porque ela já tem o que ela precisa para se manter, e ela vai dar de volta para os acionistas para cada 10 que ele investiu por ano. Isso daí é equivalente a um retorno de 10% ao ano. Entendeu? No ano seguinte, tem inflação, mas aí a inflação afeta a receita, afeta despesas, e o lucro líquido vai ser ajustado por inflação. Então você pensa que 10% de retorno real é um bom retorno. Esse é um bom retorno de acionista, na minha opinião, e de quem mais você perguntar, né? Mas essa é uma empresa grande, estabelecida, com uma participação de mercado relevante, que não está sofrendo
ela tem competição, mas ela não está sendo atacada competitivamente, ela não tem as margens caindo ou volume caindo. Esse é o padrão. Aí você vai me perguntar, mas todas as empresas valem isso, Securato? Não, acho que não. Aí vai depender da natureza do negócio. Você tem alguns negócios que exigem investimento para se manter. O melhor exemplo é a indústria de telecom. As empresas de telefonia celular, eles têm que fazer toda a malha de telefonia a cada 5 anos. Que a gente começou com o analógico, a gente foi para o digital, que é o 2G, depois a gente vai para o 2G e meio, depois a gente vai para o 3G, a gente já está no 4G, 5G, daqui a pouco a gente vai para o 7G e assim vai indo. Então de 5 em 5 anos ele vai trocar tudo. Então todo aquele EBITDA que ele gera, EBITDA lembrando, earnings before interest, tax, depreciation and amortization, agora você pode esquecer tudo que eu falei, pense em EBITDA como geração de caixa operacional. Então o que a operação gera de caixa, você não pode gastar. Porque uma parte desse caixa você precisa reservar para refazer o grid, né? Fazer a rede telefônica. Então, uma empresa de telecom vale menos. Você vai ver, pode ver trading comps, elas vão valer 4, 5 vezes EBITDA. Se não tivesse que fazer o CAPEX, os investimentos, valeria mais. Então lembra, ela está estável, ela não cresce, não diminui, margens constantes, 6, 7 vezes EBITDA, 10 vezes lucro líquido, a não ser que para se manter nesse estado ela precisa investir muito capital como uma empresa de telecom. O Brasil, como sendo um país emergente, a regra é que não vai ter tantas empresas assim. Só o crescimento populacional já traz aí 1, 2% de crescimento real. Mais um crescimento do PIB real de 1, 2%. Então você tem, dependendo da indústria, esse crescimento se compõe, é 2 mais 2. Dependendo do setor, não, é só os 2 de populacional. Dependendo do setor, é só os 2 de econômico. Então isso vai ser uma composição. Então a gente está num país emergente que se espera tenha crescimentos importantes. Aí você vai ter um conjunto de empresas que só consegue crescer se tiver capital de giro disponível. Então são negócios que são grandes consumidores de capital de giro. Lembrando, capital de giro são aquelas contas operacionais de curto prazo. E as contas operacionais de curto prazo tem tanto no passivo quanto no ativo. É o que você deve e o que você tem para receber. Dependendo do formato, à medida que você cresce, as contas que você tem para receber são maiores das contas que você deve. Isso é da natureza da maioria das empresas. Por quê? O que eu tenho para receber é um percentual da receita. O que eu tenho a pagar, o que eu devo para os outros é um percentual do custo. Então, se eu usar o mesmo percentual, 10% a receber, 10% a pagar, só que são 10% de números diferentes, da receita é maior, o custo é menor, porque senão não tem margem. Então, a maioria das empresas, são raríssimas exceções, consomem dinheiro para crescer. Certo? Não é o assunto de hoje, mas essa foi uma das coisas que quebrou as lojas americanas. Eles fizeram um monte de atrocidades, mas essas atrocidades aconteceram num cenário que a receita cresceu de 20 bilhões de reais para 40 bilhões de reais no espaço de 3 anos. Quando você está crescendo desse jeito, você não tem parâmetro de comparação, as coisas ficam escondidas. E eles precisaram financiar muito os seus consumidores. Só que com o crescimento não ficou óbvio se esse crescimento era saudável, não era saudável, se esse financiamento fazia sentido, se não fazia sentido. Né? Caso verídico. Na SP Advisors, a gente assessorou um cliente que teve a intervenção de um grande gestor de estresse. Ele foi lá, não, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, agora esse é o novo plano de negócios, vai dar tudo certo, beleza, foram embora. Aí eles contrataram a gente, olha, é isso aqui que a gente tem que fazer, mas eles falaram que era para fazer isso, mas não disseram como. Eu preciso de um plano de negócios. Eu falei, não é que você precisa de um plano de negócios, você precisa de um plano de negócios completo, com DRE, balanço de pagamentos e demonstração do fluxo de caixa, senão você não vai saber se o seu
seu plano de negócios, né, o seu business plan, como o pessoal gosta de falar, está fully funded ou não, se ele tem um buraco de caixa ou não. E a gente descobriu que tinha um buraco de caixa. Por quê? Porque a vertical de crescimento que eles propuseram, que tinha uma margem mais contraída de margem, né, uma margem de rentabilidade mais contraída, ela consumia mais capital de giro. Então ele foi para uma linha de negócios que tinha 10% de margem de contribuição, mas esse crescimento consumia 10% de capital. Ele está fazendo um monte de negócio que não ia gerar caixa. É bizarro como as pessoas são tão irresponsáveis. Mas para mim é ótimo. Eu fiz um trabalho excelente, fui remunerado e a vida que segue, né? Mas aí voltando para o meu framework de valuation, dando 2 passos para trás. Estabeleceu o que é voo de cruzeiro, você tem um padrão, aí você tem que fazer 2 ajustes. Necessidade de capex, necessidade de capital de giro. Esses 2 fatores normalmente diminuem o valor da empresa, porque não é todo caixa que está livre e disponível. O outro fator é quando você precisa investir para crescer. Aí você, puxa, então para eu crescer eu vou investir dinheiro, então eu tenho menos caixa. Na verdade não, porque você não vai investir para destruir valor. Então normalmente, né, assumindo que os players são racionais, quando você investe para criar valor. Então para cada $1 que você está investindo, você vai capturar 1,10, 1,20. Você tem um fator de multiplicação. Então quando você tem muito crescimento, você tem fatores que aumentam o valuation. Entendeu? E aí, o que eu gosto de me imaginar é o seguinte. Lembra que a referência do voo de cruzeiro? Quando é que eu vou chegar nesse voo de cruzeiro? Eu vou chegar nesse voo de cruzeiro daqui 5 anos? Eu vou chegar nesse voo daqui 10 anos? O ideal é que a gente consiga ter a visibilidade de chegar num voo de cruzeiro em 10 anos. E aí você faz um plano de negócios que descreve como é essa jornada. E aí no ano 10 você chegou no voo de cruzeiro, você chegou no nível de receita que é razoável para você, no nível de margem que é razoável para você, num nível de margem que você não é atacado e que você não ataca ninguém. E aí você deveria estar num nível de 7 vezes EBITDA, 10 vezes lucro líquido, se tudo estiver direitinho. E aí você tem esse crescimento aqui no meio do período que você vai refletir num DCF análise, você vai refletir numa projeção. E aí é quanto você precisa investir, é quanto você precisa mexer seus preços, como é que isso vai impactar suas margens, né? E aí é uma questão de fazer conta. Então, se uma empresa ela está em voo de cruzeiro, você faz projeção de 10 anos, depois você pega a perpetuidade, você enxerga que a projeção é muito parecida com a perpetuidade? Sim. Então, você não vai ter grandes distorções. Se você fizer um valuation, projeção de 10 anos, provavelmente 70% do valor está no fluxo projetado, 30% do valor está na perpetuidade. Então, eu já te dei algumas referências. Isso é o que eu chamo de framework. Empresa estável, voo de cruzeiro, 7 vezes EBITDA, 10 vezes lucro líquido, numa projeção de 10 anos, mais ou menos 70% do valor na projeção, 30% na perpetuidade. Então, em cima disso, você vai trabalhando as variações. Ah, tem muito capex, então vale menos. Tem muito capital de giro, então vale menos. Vai crescer muito. Se ela vai crescer muito, eu mudei esse equilíbrio. Aí, você vai ter menos valor no fluxo, porque você está investindo muito, tem muito capex, tem muito capital de giro para você crescer e chegar naquele ponto. E aí, a maior parte do valor vai estar na perpetuidade. Então, em um extremo é 70-30, no outro extremo é o contrário. É 30-70, 20-80. Porque você está buscando esse referencial. Um outro fator que é importante é o que essa indústria faz. Quais são, a gente chama isso de value drivers, né? Mas os value drivers são derivados
da construção da empresa. E aí um bom analista ele tem que entender o quê? Quais são os modelos de criação de valor. Vou te dar um exemplo que eu gosto. Você tem a indústria de commodities. Então, a indústria faz milho, uma fazenda de milho, vai produzir milho, vai vender milho para vender no mercado. Ela vai seguir os ciclos da commodity, do milho, certo? Aí você pega a indústria de frango. É a mesma indústria. Porque frango nada mais é do que milho com uma margem. Que é a margem de transformar o milho em proteína. Então é uma indústria derivada. Eu chamo isso daí de cost plus, né? É o que acontecer com o milho com uma margenzinha de 10%, mais ou menos 5%, então uma 15 mais 5%, é o que vai acontecer no milho. Então esse é o comportamento da indústria de frangos. Você tem um outro tipo de indústria que é de transformação. Uma indústria de embalagem de latas de aço. Eu conheço bem porque eu estou no conselho de uma há mais de 10 anos. Ela pega aço e transforma em embalagem. O valor agregado da embalagem está muito mais distante do que da commodity aço. A transformação, ela quebra o ciclo da commodity. Entendeu? E aí, se você estudar a indústria de embalagem, você vai perceber que a indústria de embalagens, ela é uma fração dos produtos que a gente consome. Então, ela também não está relacionada com a indústria de consumo. Essa daí é uma indústria de capacidade instalada. Então, você faz CAPEX, você monta um maquinário, é uma indústria de eficiência industrial, porque o que você está fazendo é transformação. Então, a indústria de transformação vai depender do capital intensivo que você colocou lá nas máquinas e a tecnologia que vai refletir a eficiência do que você faz. E aí, se você for eficiente, você vai ter o custo baixo, você vai ter margens boas. Porque o preço vai ser definido pelo mercado. O mercado dos fabricantes de embalagem, não o mercado consumidor. O jogo não está aqui na linha de cima de tentar empurrar essa linha de cima, mas é de quanto você consegue abrir margem aqui embaixo. Exatamente. Quanto mais eficiente você for, mais competitivo você é. Porque, lembra, ele está mais distante da indústria de aço, mas ele tem a sua ciclicalidade. Ela tem a ciclicalidade da matéria-prima, ela tem a ciclicalidade do mercado consumidor, porque quando você tem boom de consumo, vai mais embalagem. Quando você tem retração de consumo, tem menos embalagem. Então, o jogo aqui é de quantidades. É um jogo de escala. E, dependendo da indústria, o que eu consegui perceber é que a escala tem uma proporção direta à sua margem. E isso vai ser refletido no múltiplo de valor da empresa. Lembra que eu falei que o baseline, né, era 6 a 7 vezes EBITDA? Pois é, o 6 a 7 vezes EBITDA para uma empresa grande nesse setor. Então ela fatura 100, ela tirou 30% de margem, esse EBITDA de 30% vezes 7. Uma indústria pequena, sem muita competitividade, ele já vai ter 20% de margem. Então para cada 100 que ele fizer de faturamento, vamos colocar 1 de faturamento, agora ele tem 20 centavos de margem. Esse 20 centavos que já é menor, vai multiplicar por um fator menor ainda, 5 vezes EBITDA. Entendeu? Até porque uma oscilação de receita aqui na estrutura de custo fixo, quem tem 30 de margem, perde 10, sobram 20. Quem tem 20 e perde 10, sobram 10. Exato. Então isso naturalmente tem que se refletir no múltiplo de projeções. Né? Exato. E aí você transporta isso para o Brasil. Esses problemas eles se exponencializam. Por quê? Porque a nossa taxa de juros ela é muito alta e tem muita volatilidade. Nos países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, você foi de 2% de taxa de juros para 0% de taxa de juros para 4% de taxa de juros.
Se o cara tem 100 milhões de dívida, ele estava pagando 2 milhões de dívida, de juros, pagou 0 de juros e foi pagar 4 milhões de juros. Aqui no Brasil, se ele tem 100 milhões de reais de dívida, ele estava pagando 7 milhões de reais, ele foi para 14 milhões de reais, para 20 milhões de reais. Só que aqui nos Estados Unidos, ele está consumindo 10% do EBITDA, dobrou, foi para 20% do EBITDA. Aqui ele está consumindo 1/3 do EBITDA, de repente ele está consumindo o EBITDA inteiro. Porque ia ser 2/3, mas o EBITDA cai. A empresa está sem lucro. Então, é essa composição dos fatores de riscos nos países emergentes. Então, o primeiro fator é a narrativa do crescimento. O segundo, a volatilidade do mercado. E o terceiro, as taxas de juros que são muito mais altas, também muito voláteis, é o que faz os países emergentes ter essa percepção de risco absurdo. Isso vai estar refletido no valuation. Sem dúvida. Estamos batendo esse papo sobre valuation com o José Roberto Securato Júnior, sócio da SP Advisors, falando sobre justamente esses nuances. Agora, quebrando um pouco, saindo um pouco do manual do Damor Aranha e indo para a valuation de vida real e compartilhando tudo isso com você, que é a audiência aqui da BMC News. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o José Securato, sócio da SP Advisor, entre muitas outras coisas, mas depois eu deixo ele se apresentar, mas falando aqui sobre valuation, falando um pouquinho, sempre com um pezinho em bem e olhando para o valuation que o mercado, que exista mercado. Não adianta a gente fazer valuation só na planilha. Inclusive, a gente precisa entender as pontes de teoria e prática. Eu vou puxar uma brincadeira aqui que a gente, lá nas discussões de valuation, né, a gente tinha lá os primórdios da discussão de custo de capital com Modigliani e Miller, que uma pizza é sempre uma pizza, não importa em quantas fatias se corta. Mas você estava comentando agora há pouco sobre a necessidade de capex, por exemplo, das telecoms, né? Que não só necessitam muito, como por exemplo, infraestrutura necessita muito de capex, mas diferente de infraestrutura que tem custos e receitas muito bem definidos, vai variar o preço do cimento, mas esse vai lá e coloca para dentro do modelo. Quando a gente olha a telecom, tem alguma imprevisibilidade de mercado, mas pior, tem previsibilidade de investimento. Porque se o 5G sai em 4 anos ao invés de 6, o investimento que você fez em 4G tem que se pagar agora em 4 anos e não em 6. Isso reduz muito o tempo que você tem para cobrir o capex que você fez. O que, por exemplo, impacta em quanto de dívida você pode usar nessa estrutura de capital. Então, eu queria voltar para esse bloco falando um pouquinho de processo do valuation com essa provocação. Estrutura de capital impacta em valor? Essa pergunta é boa. E até a academia mesmo não tomou um lado ou outro. Você tem pessoas que acreditam que tem impacto em valor, tem pessoas que acreditam que não tem impacto em valor, tá? A minha posição é que depende do ponto de vista. Eu não acho que tem impacto no valor da firma, mas tem impacto no valor do acionista. Por que eu digo isso? Porque o valor de uma empresa está na capacidade dela gerar caixa no futuro. Então, quando vamos construir uma fábrica, eu tenho que colocar tijolinho com tijolinho com tijolinho. Eu tenho que colocar uma máquina lá dentro. E aí, essa máquina precisa de insumos, que entra no capital de giro. E ela vai fazer quantidade de produtos vezes um preço que está lá definido lá no mercado, que vai dar receita e eu construo todo o meu DRE. Está fazendo sentido para você essa construção? Sem dúvidas. Tá bom. A geração de caixa ela vai depender dessas variáveis. Qual é o meu output? Quais são os produtos que eu estou conseguindo vender no mercado a que preço? Que vai me gerar uma margem, que me gera uma geração de caixa. E isso vai depender da fábrica que eu tenho.
E para o tijolo, tanto faz se aquele tijolo foi colocado com capital do acionista ou com capital da dívida. O tijolo é um tijolo. A fábrica é a fábrica. O mercado é o mercado. Então, a geração de caixa daquela estrutura, daquela entidade que a gente chama de empresa, ela é determinada por esses fatores, não por de onde veio o dinheiro. Então, a geração de caixa dessa empresa é o que determina o valor da firma. Então, para mim, o valor da firma é a pizza constante. Agora, como que eu vou dividir essa pizza? Eu vou dividir ela entre acionistas, um pouquinho vai para o governo, né? É o maior de todos. E o capital de terceiros. E aí que você começa a ter essa redistribuição. E quando eu dou aula, eu faço uma brincadeira. Você tem um projeto que vai render 15% de retorno. Você pegaria dinheiro emprestado para investir nesse projeto? Bom, depende, você coloca qual o custo? 20%. O banco te empresta a 20%, você pega esse 20% do banco e você vai investir a 15%. Você faria isso? Não faria. Porque o custo do dinheiro está maior do que o dinheiro que você vai receber. Então não vale a pena. O que eu estou descrevendo é uma situação em que o custo da dívida é maior que o custo do capital próprio. E uma pessoa racional, com a intenção de lucrar, de fazer lucro, que é a nossa premissa de toda a teoria de finanças corporativas, ela não vai fazer isso. Então o custo da dívida ele tem que sempre ser menor que o custo do capital próprio. Por isso. Porque se o custo da dívida for maior, eu não faço o investimento. Agora, e se o custo da dívida for menor? O custo da dívida é 10%. E eu vou investir num projeto que me rende 15%. Você não faria isso qualquer dia da semana? Sem dúvida. Então, por quê? Porque você vai ganhar. E se você fizer uma conta simples e desconsiderar benefício tributário, essas coisas, você vai perceber que quando você pega 10% e investe em 15%, sobra 5%. Então, numa estrutura 50% capital próprio, 50% capital de terceiros, o que a alavancagem a 10% traz é o aumento do retorno do acionista de 15% para 20%. Então, as empresas alavancam, elas usam a dívida para aumentar o retorno do acionista, não para aumentar o output no mercado. Entendeu? Então, esse é o conceito, esse é o que está por trás do valuation. O que você trouxe na provocação da Telecom é como é que o fluxo de caixa muda em função de investimentos, não em função da estrutura de capital. E aí essa discussão ela começa a ser mais complexa. Porque em telecom, por exemplo, o que acontece quando você muda a tecnologia é que você tem uma reconfiguração do mercado consumidor. Se você é cliente de uma telefônica e a sua telefônica não atualiza a rede, ela fica presa no 5G e todas as outras foram para o 7G, o que você vai querer fazer? Você vai querer mudar de telefone. Então você tem essa pressão, todas as telefônicas, as empresas de telefonia celular, elas têm uma corrida para ver quem vai mais rápido para essa nova infraestrutura, porque isso traz uma vantagem competitiva que vai trazer mais clientes e mais escalas, e aí ela vai surfar essa onda de ter ganhos de escala, pelo menos por um tempo, depois o mercado se acomoda. Tem outras indústrias que trabalham parecido. A indústria do setor elétrico, de distribuição de energia, ela é parecida. Ela também tem capex grande, que é usado para pegar energia daqui e dar para cada uma das pessoinhas. Se você estudar como é que a gente fez aqui no Brasil, você vai perceber que as distribuidoras não ganham dinheiro com o preço da energia. Porque elas vendem ao mesmo preço que elas compram. Se ela comprar 10, ela vende a 10. Se ela comprar 150, ela vai vender a 150. Porque essa é a construção. O que o regulador faz é, você não vai ganhar uma margem sobre a energia. É diferente lá do milho, que é preço mais uma margem. Aqui você vai ganhar, você vai ter o direito de ganhar uma remuneração sobre o investimento feito. O investimento feito a gente chama de capex regulatório. O investimento é acordado com o regulador que você vai fazer.
Em cima do investimento todo que você fez, você vai ganhar uma taxa de retorno, que chama WACC regulatório, o WACC regulatório, Weighted Average Cost of Capital regulatório. No meu exemplo, é equivalente aos 15%. E aí, e ele vai te dar uma premissa, dentro desse WACC regulatório, uma premissa de alavancagem. Então tá bom, então eu vou ganhar 15% sobre 100 que eu vou investir, então ele vai colocar 15 de lucro no preço da tarifa. Então ele vai estimar suas despesas, vai inclusive o custo da energia, despesa mais custos, vai colocar lá os 15% de ganho para você, e essa vai ser o preço. Do preço de toda a energia que você vai vender, ele vai criar uma unidade de preço que é da onde cai a tarifa que a gente paga na nossa casa. E aí, como é que você ganha dinheiro com distribuição? Porque esses 15 ele tem que ir diminuindo ao longo do tempo, porque ele te obriga a ser mais eficiente, você tem que diminuir custos. Então, se você é 15, mas é 15 hoje, amanhã você tem que diminuir custos em 10%, se você não diminuir os custos em 10%, você vai ganhar menos. Então, é um jogo de maximizar CAPEX. Quanto mais dinheiro você colocar, você tem uma base maior para multiplicar pelo WACC regulatório, que é o 15%. Só que tem que ser no começo da revisão tarifária. Para você lucrar esses 15% sobre o investimento que você fez, até a próxima revisão tarifária, que vai ser 4 anos depois. Entendeu o jogo? E você tem que conseguir ser o mais eficiente possível para ganhar a eficiência que o regulador te impôs. Então, se você tem que economizar 10% por ano, se você economizar 12% por ano, esses 2% a mais por ano é seu ganho. Então, você vê como é interessante, é bem inteligente, né? Porque você tem todos os incentivos para o operador da rede elétrica tá alinhado com os interesses do governo e do consumidor. Que é ter maior eficiência operacional e menor preço possível, porque isso daí vai ser repassado para a tarifa. Só que se você errar o timing, você não gera valor para os acionistas. Então são essas coisas que vão complicando. Isso se reflete aonde? Na projeção do fluxo de caixa. Isso eu consigo estimar com uma razoável previsibilidade pelo menos nos primeiros 10 anos. No setor elétrico, a gente faz projeção de 30 anos. Porque não vai mudar, não vai ser muito diferente daquilo. Está tudo regulado. Faz sentido? Sem dúvida. Estamos batendo esse papo com José Roberto Securato Júnior, sócio da SP Advisors, falando sobre valuation da vida real, como a gente transforma a planilha de Excel em alguma coisa que gere deals. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com José Securato, falando um pouquinho de valuation, sobre o valuation de mundo real, né? Então o que a gente olha, o que de fato se reflete em valor nas discussões de deals de investimentos de M&A de uma maneira geral, aí aproveitando, bebendo um pouco da fonte desses 20 anos que o Securato diz que estuda valuation, mas eu sei que pela família que você tem em casa, provavelmente lá na sua pré-escola, quando você estava aprendendo ali a fazer conta de mais e menos, já tinha ali o exemplo do Juquinha vendendo sua companhia, certo? Olha, você não está errado. Você sabe que o meu pai é professor da USP, né? Foi nosso professor. Foi nosso professor, foi inclusive. Nosso professor. E quando eu tinha 14 para 15 anos, ele chegava com um artigo escrito, ele escreveu um artigo à mão, folha, letra dele, ninguém entendia a letra do meu pai, mas eu entendia, meu pai. Tem demonstração de Black & Scholes com a letra dele em exato, casa. Exato. E aí ele, Júnior, coloca no Word para mim. E aí eu colocava, né, ia lá, escrevia, fazia as formulinhas, eu era bom dessas coisas e tal. E aí depois ele queria discutir o artigo comigo. Eu tinha 15 anos, cara. O que você achou? Faz sentido para você? Não sei o que lá. Então, eu não sabia, mas eu estava estudando já. Eu tenho aquela demonstração de Black & Scholes. Já é difícil de entender
quando você entende a letra, né? Mas sem entender a letra é mais difícil ainda, né? Acho que você digitar no Word ali dá um trabalhinho bom, né? Exatamente. Passei por isso. Demonstração de Black Scholes. Eu sempre brinco que quando alguém fala, olha, não se assuste que isso não é cálculo de foguete. Uhum. Black Scholes é cálculo de foguete, né? É quase, né? Então, você não tem nem essa desculpa. Agora a gente estava conversando de valuation, da forma que a gente mais aprende e discute na academia, que é o DCF, né? Que é trazer valor presente e projeção de fluxo de caixa futuro. Tudo o que a gente discutiu aqui foram ajustes, não falando dessa forma, mas são ajustes de modelo de fluxo de caixa ou modelo de taxa de desconto. Agora, e startup? Startup que não tem fluxo de caixa, muitas vezes você não sabe qual é o mercado endereçável porque o produto não existe ainda. É a mesma coisa? Não. A sua própria pergunta já explicou, né? Não é. Esse é o problema, né? Toda a teoria de valuation ela foi construída para empresas maduras. E aí depois a gente foi evoluindo com a teoria para pegar as exceções das empresas maduras. Só que a startup ela não é nada parecida com a empresa madura, ela é a coisa mais distante da empresa madura. Tá? A primeira coisa que eu queria estabelecer aqui é que as pessoas chamam qualquer coisa de startup. E aqui no Brasil virou uma convenção. Eu tenho uma startup, faz uma startup, não sei o que lá. Existe uma diferença entre uma startup e uma new venture, uma nova empresa. Se você resolve abrir uma nova rede de padarias, isso não pode ser considerado uma startup. Porque é muito conhecido o que uma rede de padarias faz. A sua rede de padarias é nova. A sua rede de padarias não existe. Mas eu sei exatamente quanto é que custa fazer uma padaria, eu sei o que uma padaria vende, eu sei quanto custa o que ela vende. Tem mercado de padarias, então eu consigo predizer o fluxo de caixa projetado da rede de padarias. Óbvio que eu vou errar para cima, para baixo, né? Você tem os ajustes. Mas é fácil de enxergar isso. Quando você está falando de uma startup de verdade, existe um componente de inovação da startup que faz com que, não existe nada no mundo igual a ela. 2, ela não tem um histórico que serve de benchmark para o futuro. Porque pela natureza da startup, ela está testando, ela está pivotando, ela está buscando break-even, depois ela está buscando o POC, então ela está se recriando. Por causa dessas características, eu não consigo fazer um fluxo de caixa minimamente previsível que suporte um valuation por fluxo de caixa descontado. Então, esse é o problema. Aí você vai falar, não, mas Securato, eu já fiz o fluxo de caixa da startup. A gente faz, porque a gente precisa disso, eu preciso construir o plano de negócios, eu preciso ter uma previsibilidade de quanto eu vou gastar, de quanto eu vou investir, do que eu espero a receita. O problema é que esse plano de negócios ele é revisado 2, 3 vezes dentro do mesmo ano. E tem que ser assim, tá? Não estou falando que está errado, não. Eu invisto em startup, eu tenho startups, eu assessoro startups, eu conheço bem, estou muito confortável nesse mundo, é assim que faz mesmo. Só não queira me balizar o valuation dela com base em fluxo de caixa projetado trazido a valor presente, porque a gente tem a certeza que esse fluxo não é o que de fato vai acontecer. O valor da startup, vamos dar um passo para trás. Onde é que está o valor da startup? Eu gosto de fazer uma construção. A primeira pergunta é, qual é o problema que você está resolvendo? Então, qual é o problema que a startup vai resolver? Tá. A segunda pergunta é, qual é a importância desse problema? E aí não é uma importância filosófica, a importância é tamanho de mercado mesmo. O que ela representa na economia? O problema que você está tentando resolver, qual o problema que esse problema representa na economia? Porque se você tiver, a sua startup vai curar uma doença que só 5 pessoas no mundo têm, essa é uma startup que tem muito valor para aquelas 5 pessoas, só. Os outros bilhões de pessoas não vão ver muito valor nisso. Eu sei, o mundo é cruel.
O terceiro fator é como você ganha dinheiro resolvendo esse problema nesse mercado. E aí você vai para um quarto fator, que é como o investidor monetiza esse investimento, né? Então tem a ver com as cláusulas de saída, quais são como é que ele recupera o dinheiro, quanto tempo vai demorar e quais são as saídas dele, que isso daí vai dar a taxa de retorno do investidor. Entendeu? Então qual o problema? Qual o tamanho do problema? Como você ganha dinheiro, como você monetiza. Se isso não estiver claro para o investidor, ele não vai investir. E são esses fatores que vão se traduzir no valuation. Na prática, no dia a dia, vai ser uma questão de quanto eu invisto, quanto retorna de investimento. Então, é um múltiplo sobre o capital investido. Então, Multiple Over Invested Capital, é o MOIC. É dessa forma que eles pensam. Então, se eu vou investir 100 mil, eu quero sair com 1 milhão. Se eu vou investir 10 milhões, você pode querer quanto você quiser, você não vai sair com 1 bilhão. Você também não vai conseguir sair com 100 milhões. Desculpa, investir quanto? 100 milhões. Você vai sair com 200, 300, 400 milhões. Então existe um fator de escala. E de trabalhar no mercado, de falar com private equity funds, de falar com venture capital funds, de falar com empreendedores, de entender a lógica disso, eu percebi esse padrão. E isso foi a minha tese de doutorado. Então, você tem um grupo de investidores que são especialistas em empresas que estão bem no começo da sua vida. E essas pessoas, elas estão dispostas a colocar um pouquinho de dinheiro, com a expectativa de ganhar 10 vezes retorno sobre o capital. Se for uma empresa um pouquinho maior, o cheque vai ser maior. Então aqui eu estou investindo 100 mil reais, agora eu estou investindo 500 mil reais, 1 milhão de reais. Aqui, na primeira etapa eu quero 10 vezes o que eu investi, na segunda etapa eu vou para 7 vezes o que eu investi. E essa lógica continua. Aí você tem um terceiro ciclo que o sujeito quer ganhar o dobro do que ele investiu. Poxa, se eu investir 30 milhões de dólares e eu sair com 60 milhões de dólares daqui 2 anos, eu fiz um bom negócio. E na última etapa do ciclo da New Venture Startup, ele quer uma taxa de retorno relativamente alta. Ele está buscando 25% de retorno, 20% de retorno. Esse daí são os investimentos de private equity que foram feitos para ganhar escala. Então, no jargão da indústria, é growth capital. Esse é o pre-IPO. É aquele investimento quando a empresa já está linda de morrer, já tem uma escala, já tem rentabilidade, você vai embelezar a noiva para fazer o IPO. O que você precisa? De dinheiro? Tuxa dinheiro. E aí você faz o IPO, e aí você vai ganhar 25%, 30% de retorno, talvez um pouco menos. Você sabia que a média de retorno dos private equities nos Estados Unidos, média, é 18% em dólar? Média, Felipe. Isso, como a gente sabe que fundo de private equity com muita frequência dá ruim, e tem muita gente que não ganha dinheiro e perde dinheiro, significa que tem gente dando 0 e tem gente dando 40. Essa é a lógica dessa indústria. 18% de média é muita coisa. Por ano. Por ano. Em dólar. É muita coisa. Então, a minha tese de doutorado, eu fiz isso estruturado. Eu defini o que é a fase 1, o que é a fase 2, o que é a fase 3, o que é a fase 4, que eu chamei de pre-IPO. Quem são os investidores? O que eles esperam de retorno em cada uma dessas etapas? A ordem de grandeza é mais ou menos o que eu falei para você. E eu descobri uma coisa, são aqueles benefícios adicionais que você não faz ideia do que você vai encontrar quando você faz uma pesquisa, né, de mercado, que existem investidores especializados em pequenas empresas e existem investidores especializados em grandes empresas. Essa especialização traz uma competitividade, porque eles conseguem precificar melhor. Então, o grandão, quando faz um deal pequeno, ele erra, porque ele
ele pede mais retorno do que ele deveria. Se ele pede mais retorno do que ele deveria, ele não é competitivo. Os deals vão para os especializados em transação menor. E o mesmo acontece na outra ponta. Os grandões estão mais acostumados com aquilo lá, então eles calibram melhor o preço, o retorno que ia dar o preço, e os especializados em pequeno, eles acabam cobrando mais do que deveria. E um fator importante nessa discussão, que eu já falei, mas eu acho importante repetir, é o tamanho do cheque. Cheque muito pequeno, cheque ok, cheque grande. Então, a dinâmica do valuation de startups, ele não segue a primeira metade da nossa conversa. Por quê? Porque a empresa ela está nos seus ciclos de criação. Se a gente tiver tempo, eu explico esses ciclos. Vou pedir para você explicar esses ciclos, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, agora a gente tem um intervalo. Agora nós vamos para esse breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o quarto e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Por aí, voltamos já. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o José Securato, falando um pouquinho sobre valuation. A gente terminou o último bloco num ponto de inflexão. Então, a gente estava para falar sobre as fases desse valuation de startup. Então, vamos voltar desse ponto. Conta aí para a gente o que você deixou o pessoal curioso durante o intervalo. Muito bom. Isso daí eu batizei de o ciclo de vida da startup. Porque existe o ciclo de vida da empresa. Tem a fase dela crescer, dela chegar na estabilidade, depois você entra no caimento, e aí ela tem que se reinventar. Então, pegando essa figura de imagem, eu repliquei na startup e eu fiz 4 fases. Na primeira metade, ela está se inventando. Então, ela tem que definir o que ela quer ser no mundo. Na segunda metade, ela já sabe o que ela quer, ela está buscando escala e rentabilidade. E aí a primeira metade são 2 metades, são 4 etapas. Então na primeira ela tem uma ideia e ela vai trabalhando o conceito dessa ideia. Mas ela ainda não tem um produto viável no mercado. E essa primeira etapa ela vai se encerrar com um marco, que é quando ela vende um produto no mercado. Por que eu coloquei dessa forma? Porque eu acho importante, quando existe um outro louco no mundo, que comprou a tua ideia, literalmente comprou e pagou. Então, o segundo ciclo ele começa com uma venda realizada. Então agora você tem receita. Porque até agora você não tinha nem receita. Mas essa receita, ela obviamente é muito pequena, não dá lucro. Então você tem o que a gente chama de cash burn, que é quando as despesas e custos são maiores que a sua receita. E aí ela tem que buscar o que a gente chama de break-even, que é equilibrar a receita com custos e despesas. Tá bom? O que as pessoas não te falam, porque você está lendo lá no livro, break-even, legal, é que são vários break-evens. Né? Você é um empresário, você é empreendedor, você sabe o que eu estou falando. Então você começa a ganhar um pouco de receita, você custa mais, aí você vai calibrando, aí você conseguiu chegar no break-even. Receita é igual ao custo. Mas aí nessa hora você fala, mas eu preciso de um departamento de marketing melhor para eu trazer mais receita. Aí você aumenta o custo e despesa. Aí você gera um novo desequilíbrio, você entra em cash burn de novo. E aí você vai. E para eu continuar crescendo, eu preciso ter uma área de dados melhor, mais estruturada, porque eu vou aumentar a efetividade da minha venda. E aí você vai aumentar a cash burn. Então, é um ciclo. Você tem aqui, custo, receita, vai quietinha, bateu. Aí você faz um aumento de custo. Aí, bateu. Aí você faz um aumento de custo. Bateu. Então, são ciclos de break-even. E você só consegue escalar um negócio quando você chega no break-even. Se você está vendendo 100 unidades de produtos e você tem uma perda de 18, na hora que você vai para 1000, você vai ter uma perda de 180. Você só está aumentando a sua perda. Então, você só pode escalar uma empresa, uma operação, quando a margem de contribuição unitária for positiva. Isso aconteceu nas startups. A gente viu lá em 19, 20, 21, um monte de fintechs crescendo a base de clientes e ela ficando cada vez maior, cada vez com prejuízo maior. E no meio dessa brincadeira toda surge o Nubank.
E ninguém entendia o valuation do Nubank. E por que o Nubank valia o que valia naquela época já? E ninguém sabia explicar. Porque o Nubank era o único que tinha uma margem de contribuição que ainda era negativa, mas que estava diminuindo. Então o Nubank tinha 10 milhões, estava perdendo R$200 por cliente por ano. Quando ele foi para 6 milhões, números fictícios, tá? É só para ilustrar. Aí ele está perdendo agora 150, agora ele está perdendo 100. Então, a gente conseguia identificar uma tendência que o Nubank estava fazendo estava indo na direção certa e que logo mais ele ia chegar numa margem de contribuição positiva. E aí, quando você tem uma margem de contribuição positiva, o que você tem? Clientes com margem de contribuição positiva, se der R$1 de contribuição, 35 milhões de clientes, são 35 milhões de reais de contribuição por mês. E esses 35 milhões é o que vai pagar seu custo fixo. E se você conseguir pagar todo o seu custo fixo, sobra lucro. E aí o que você tem que fazer? Aumenta a contribuição individual para 2, aumenta a contribuição individual para 3. Entendeu? Por isso que o primeiro milestone na minha cadeia de eventos é a primeira venda, o segundo é? Primeiro break-even. Não, o break-even final, o break-even de verdade. Porque quando eu tenho break-even de verdade, faz sentido escalar. Aí você tem o terceiro ciclo, que é o primeiro da segunda metade. Ficou mais claro por que a primeira metade é invenção da companhia, eu estou me descobrindo. A segunda é ganhar escala e rentabilidade. Então, no terceiro ciclo, é ganhar escala, é você aumentar por tamanho. E a última etapa é o ciclo final, que é um outro nível de escala, e aí você já está numa fase pré-IPO. Se for uma startup mesmo, ela tem dois caminhos. Ou ela vai fazer um IPO ou ela vai fazer uma venda. Ou eventualmente comprar alguém, mas esse é o ciclo. E, obviamente, cada uma dessas etapas tem riscos diferentes. O risco ele vai diminuindo, portanto, o retorno esperado vai diminuindo. Por isso que você tem essas diferenças, né, de rentabilidade esperada. E também, a empresa, quando ela está só se inventando, ela tem uma necessidade de investimento muito menor de quando ela está ganhando escala. Como é que o varejo ganha escala? Abrindo lojas. Você vai abrir 150 lojas no Brasil, é bastante capital. Então o cheque tem que ser maior. Então essas são as 4 etapas que eu chamei de life cycle das startups, na minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado está disponível, depois eu mando para você ler. Sem dúvidas. Professor Coroto, muito obrigado pela sua participação. Um prazer receber você aqui de novo. Espero que a próxima vez seja mais rápida, né? Aconteça mais breve. E eu queria deixar esses minutos finais para você contar um pouquinho do que você está fazendo também, deixar seus canais de redes sociais, inclusive convidar o pessoal a seguir a parte de... Você tem feito um trabalho muito bacana de promover, né, a carreira em banking para quem está começando, quem tem interesse nisso, acompanhar os conteúdos, os cursos disponíveis, o livro, né, de cabeça do mercado financeiro. Eu queria deixar esse espaço para você conversar um pouco com o público sobre esses projetos também. Bom, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, é muito importante isso. Eu vou escolher alguns highlights, senão vai ser muita coisa. A SP Advisors é uma boutique de M&A. A gente trabalha com compra, venda, joint ventures, a gente trabalha também com captação de fundos, pode ser com private equity, pode ser, trabalhamos com startups. Nós somos agnósticos em relação a setor e tamanho das empresas. Isso é o que paga minhas contas, esse é o principal que eu faço. Só que eu tenho uma natureza empreendedora grande e eu estou num ponto da minha vida que propósito para mim é importante. Então, o livro De Cabeça no Mercado Financeiro, ele nasceu das conversas que eu tenho com os universitários, a maioria deles perdidos. Eles não têm o pai que eu tive, que me orientou, que me deu os caminhos, que me ajudou, que levou meu currículo em banco. E essas pessoas precisam de uma ajuda. Às vezes eles precisam ouvir que sim, é possível. Acredita, vai atrás, sabe? Tem gente que nunca pensou em ir para o mercado financeiro porque não se sentia no direito de ir para o mercado financeiro. É triste isso, Felipe. Então, eu assumi essa responsabilidade. Eu quero ajudar essas pessoas a sonhar grande, ir atrás do seu sonho e realizar esse sonho.
E falta muita estrutura, eu trago essa estrutura. Esse é o papel do meu livro. O meu livro traz essa estrutura, eu tentei colocar isso. Tem várias formas de consumir o livro. O conteúdo está inteiro de graça no site bankersacademy.com.br. Eu me inspiro muito no Damodaran, né? Esse é o guru de valuation. Eu acho ele incrível. Hoje em dia ele não faz isso, mas no começo ele colocava o PDF do livro dele à disposição das pessoas. Né? Você não tem dinheiro para comprar? Está aqui o PDF. Você tem dinheiro para comprar? Está aqui a versão do estudante. Você tem dinheiro para comprar? Quer me prestigiar? Compra edição de luxo. Eu fiz a mesma coisa. Você não tem dinheiro para comprar? Não tem o PDF girando por aí ainda. Eu tenho certeza que vai aparecer, mas não precisa. Está lá no site. Está tudo no site. Com uma navegabilidade, user experience está super legal. De graça. Fiz a edição universitária, que é baratinha. Fiz uma edição de luxo, capa dura, coisa bonita, papel mais grosso. Fiquei muito orgulhoso da capa dura. Coloquei o conteúdo do livro no ChatGPT. Se você entrar no mentoria.bankersacademy e conversar com o Direct Message, ele vai responder tudo com base no livro. Pergunta para ele, como é que faço um processo de seletivo? Ele vai responder. Ele vai falar, como é que é o dia a dia de um investment banker? Ele vai responder, com base no que eu escrevi. Muito legal. Então essa é uma coisa que me brilha os olhos. E a última coisa que eu quero falar é a derivação disso. Eu criei um programa que chama You in Banking. Então, que é para fazer tudo isso que eu estou te falando de uma forma estruturada para colocar negros e mulheres universitários no mercado financeiro. Então, os requisitos do programa é ter até 26 anos, estudar, estar na universidade, se formar em julho de 26 ou depois. Esses requisitos, eu não quero entrar em muito detalhe, mas eles são os requisitos que maximizam a chance dessa pessoa entrar no mercado financeiro, mas não é no back office, não. É no front office. Posição importante. Tá? E aí são 9 etapas de treinamento. Por que são 9 etapas de treinamento? Porque eu quero fazer esse povo sofrer, eu quero fazer esse povo criar casca. Eu quero separar os comprometidos dos aventureiros. Porque se você me aguentar por 9 etapas de treinamento, contabilidade, análise DRE, cálculo financeiro de tesouraria, e assim vai, você tem fibra. Se você tem fibra, eu consigo falar para os bancos da Faria Lima que você tem fibra. Muita gente só tem fibra, Felipe. O cara está numa escola ruim, os pais são fora do mercado financeiro, ele não tem um amigo dentro do mercado financeiro, mas ele tem a vontade de mudar a história da família dele. Felipe, o meu avô estudou até a 4ª série. Meu avô, em 3 gerações a gente mudou a história da família Securato inteira. As pessoas não têm visão disso. A gente conseguiu, você consegue também. E o caminho é estudando. É você sabendo fazer uma coisa que tem valor para a sociedade. Não é estudando qualquer coisa. O sujeito acha que ele vai fazer qualquer faculdade de qualquer jeito e as coisas vão dar certo. Não, você tem que estudar as coisas certas. Para fazer as coisas certas, porque é isso que vai te levar a ter valor para a sociedade. Se você tem valor para a sociedade, uma parte do valor que você criar, você vai capturar. Seja como empregado ou como empregador. Vale para os dois, as pessoas acham que é diferente. Cara, não é diferente. Os dois têm o mesmo propósito. Se você não criar valor para a sociedade, você não vai ganhar dinheiro. A diferença é que o empreendedor fica com mais risco, né? E aí ele ganha mais dinheiro. Se você não quer risco, você vai trabalhar para o empreendedor que está assumindo o risco. É quase que... Bom, eu não vou fazer essa analogia. O funcionário é a dívida. O empreendedor é o capital próprio. E o que eu queria, e eu não estou conseguindo passar essa mensagem, isso é um programa de verdade. Ah, Securato não me inscreveu no programa porque ele é bom demais para ser verdade. Ele é bom demais mesmo, mas ele é verdade. A primeira edição eu fiz no ano passado. 1.000 pessoas se inscreveram. 350 consumiram algum curso. 25 chegaram na etapa final, que é a 10ª etapa, que fizeram uma imersão. Eu tenho pessoas que entraram em Equity Research em bancão da Faria Lima, derivado do meu programa. Porque é isso que a gente faz todo dia. Agora estou na 2ª edição. A primeira edição teve patrocínio do JP Morgan.
A segunda edição não tem patrocínio. Se tiver algum patrocinador que quiser patrocinar, me procura. Mas eu estou fazendo peito porque o programa é muito importante. A gente já está com 350 inscritos e aí eu já tenho, né, etapa 1, etapa 2, etapa 3, a gente está na etapa 5, eu tenho 10 pessoas na etapa 5 ativas consumindo. Lembra, o meu objetivo é chegar no final, selecionar 30 pessoas para fazer a imersão e apresentar essas pessoas para o mercado, para a Faria Lima, e falar, essas pessoas têm fibra, elas têm o que precisa para dar certo, elas têm o mínimo treinamento, e eu provei que elas sabem aprender. Você não contrataria uma pessoa assim para trabalhar com você? Sem dúvida. E essa pessoa que eu estou trazendo, ela tem uma origem humilde, tem gente do Brasil inteiro. Esse é um projeto muito importante. E quando eu tenho a oportunidade de explicar o que a gente está fazendo, quando eu mostro a foto das pessoas, pô, que legal, eu não sabia que era um programa de verdade, eu achei que você fazia lá, né, uma mentoria e acabava por aí, sabe? Não, tem os treinamentos, tem imersão, tem mentoria. Eu entrevisto os finalistas, entrevistei 35 pessoas, 35 horas da minha vida dedicado para isso. Sabe quanto vai minha hora? Vai bastante, né? Em 35 entrevistas, eu chorei em 15. Da situação, daquele momento. E depois, eu ensino elas a entrevistar. Contratei um fotógrafo profissional para ele ter uma foto decente no LinkedIn, uma foto decente no WhatsApp. É investimento de verdade, Felipe. É trabalhar. Não faço isso sozinho, pelo amor de Deus, tá? Tem um monte de gente que me ajuda, um time incrível que me ajuda todos os dias. Tem pessoas que fazem, né, contribuição, que doam o seu tempo. Trouxe heads de várias áreas para falar o que eles fazem, porque esse povo não sabe o que quer fazer, não sabe o que existe. Então foi head private, head corporate, head IB, head não sei o que lá, para falar como é o dia a dia, o que eles fazem. Então tem muita gente investindo tempo nisso para mudar a vida dessas pessoas. Entendeu? Então é um projeto de propósito. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Um grande prazer, muito obrigado por estar aqui e compartilhar esse projeto com a gente. Obrigado, Felipe. Obrigadão, cara. Maravilhoso estar aqui com você. Valeu, pessoal. Muito obrigado também a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, às 15 horas, mas também agora sábado e domingo com as reprises, as edições especiais. Então é sempre um prazer ter a sua audiência aqui conosco, nessa parceria entre BBC News e Com Dinheiro. Fique agora com a programação regular da BBC News e até a próxima, até amanhã, com mais Você com Dinheiro. Tchau, tchau.